pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós iremos iniciar o nosso novo conteúdo, que é Sociedades Africanas, certo? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a sociedade, que existe vários tabus, vários preconceitos contra essa sociedade, né? As pessoas muitas vezes falam muito do continente africano sem nem conhecê-los. Então hoje nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo e aprender um pouco mais sobre esse povo milenar, sobre esse povo, né, que, como nós sabemos, segundo a ciência, foi de lá que vieram todos os outros povos do planeta, né? Então vamos lá. Aspectos culturais, sociais e históricos. Então vamos lá. Vejam só que esse primeiro tópico aqui ele é bem completo. Ó. Aspectos culturais, sociais e históricos. O que é que a gente já ouviu falar sobre o continente africano? Né? O que é que a gente sabe sobre o continente africano? Né? Muitas vezes as pessoas falam, né, com preconceito do continente africano sem nem conhecê-lo, certo? Na maioria das vezes, quando você ouve uma pessoa que não estudou, que não sabe da história africana, a primeira coisa, as pessoas, né, têm a visão que quando se fala em África, na cabeça de muitas pessoas, infelizmente, vem logo que África é um país, né? Eu sempre falo em sala de aula para vocês, mesmo falando de outro conteúdo, eu sempre cito isso, né? Exemplifico com o preconceito que se tem com o continente africano, né? As pessoas logo, a África é um país, né? Primeiro erro, a África não é um país como nós sabemos, é um continente que tem cerca de 47 países reconhecidos pela ONU, reconhecidos por vários países do mundo, e temos mais 8 países que se autoproclamaram independentes, que não foi reconhecido ainda, até esses dias, não foi reconhecido ainda pela ONU, por outros países, né, que tem que ter o reconhecimento de alguns países para poder, de certa forma, ser realmente independente. Né? Então, temos 47 independentes, reconhecidos, países, com mais 8, quer dizer, 47 com 8, 55, em torno de 55 países, continente africano, certo? Quer dizer, é uma gama de países, né, no continente. Para uma pessoa vir e generalizar, a África só tem negro, a África só tem doença, a África só tem pobreza, a África é tudo seco. Então, quando a gente ouve alguém falando isso, né, principalmente nós que entendemos um pouco sobre a história do continente africano, é meio que, né, um tapa, né, um empurrão, alguma coisa assim que nos faz mal, né, quando a gente ouve. Então vamos lá, entender um pouco sobre isso. Aspectos culturais, sociais e históricos. A cultura africana ela é extremamente, né, importante para todos nós, principalmente nós, Brasil, que somos um país miscigenário, né, um país de várias culturas, e cerca de 50% da nossa cultura ela é derivada da cultura africana, né? Como nós bem sabemos, nós fomos formados por indígenas, africanos e europeus, certo? Então vamos lá. Os aspectos culturais, eles são infinitos, como eu acabei de falar, né? A questão da religião, a questão da dança, a questão das comidas típicas, né? Os costumes, as roupas, né? As pinturas corporais, as máscaras, né? Tudo isso é cultural no continente africano. Como eu estava falando anteriormente, a África tem, né, 47 países, com mais 8 que são, né, se proclamaram auto-independente, que não foi reconhecido ainda, mas de certa forma eles se reconhecem como independente, quer dizer, em torno de 55 países, com todos os climas praticamente que tem no planeta, no continente africano tem, né? Praticamente quase todos. Tropical, semiárido, árido, desértico, né? Florestas, rios, lagoas, oceanos, praias maravilhosas, tudo isso tem no continente africano, né? E algumas pessoas acham que tem aquela visão na cabeça, ó, eu sempre comparo, né, a visão que algumas pessoas têm do continente africano com a visão que as pessoas do sul e do sudeste tinham, né, há 10, 20 anos atrás, do Nordeste, né? Falavam com preconceito do nosso querido Nordeste como
Quando eles falavam de Nordeste, há 15, 20 anos atrás, né, as pessoas preconceituosas que não sabiam, não conheciam a nossa região, falavam como aqui o Nordeste fosse, né, a África da vida. Como algumas pessoas acham que a África era terrível, eles achavam que aqui era só, né, quintura, alta temperatura, a pobreza, a miséria, a terra rachada, né? Felizmente os livros, né, principalmente os livros das escolas públicas, né, eles tiraram mais essa visão, essas imagens. Pelo menos no tempo que eu estudava, as imagens que tinham nos livros era, quando falava do Nordeste e tal, era seca, né, aqueles animais magros, aquele chão rachado, e era isso que eles estampavam nos livros, justamente para mostrar uma visão mostrando apenas o lado negativo, o lado, né, que não era tão bonito assim da região. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão até hoje do continente africano, né? A África, porque a África teve o ebola, a África só tem muito aidéticos, né? A AIDS, tem muita pobreza, criança que morre de fome, entre outras coisas. Quer dizer, só vê o lado negativo da África e por isso tem o preconceito de falar do continente africano, né? Não vê o lado positivo, a natureza, né? A cultura, entre outras coisas, os aspectos importantes, social, né? E histórico. Como nós sabemos, né, o aspecto social da África é que lá, como eu já falei, tem uma diversidade de culturas diferentes, de povos diferentes, que mesmo morando no mesmo continente, eles têm as suas culturas distintas, né, costumes, entre outras coisas, certo? E os aspectos históricos liga todo o planeta Terra, né, os outros continentes, além do continente africano, historicamente, se liga ao continente africano. Por quê? Segundo Charles Darwin, segundo os cientistas, né, a teoria do Big Bang, é que o continente africano teria sido o berço da civilização humana, né, dos Homo sapiens. Então, quem somos nós para falar do continente, né? É o tal de falar daquilo que cuspir no prato que comeu, né? No popular. Então vamos lá. Sabemos que na África, né, atualmente nem tanto, mas anteriormente, logo no início das civilizações, tinham tribos, reinos, né, até hoje tem, mas hoje é mais pequeno, né, são países mais desenvolvidos, não é reinado, né, a maioria deles não são reinados. Então, mas na época existia, né, grandes potências, como aqui, por exemplo, o continente americano, né, como o conteúdo sobre o descobrimento da América, né, o povoamento dos europeus na América. Quando nós falamos em América, em povos da América, falamos só apenas em maias, incas e astecas, certo? Mas nós sabemos que Maia, Inca e Azteca eram apenas os três principais civilizações, povos mais numerosos que existiam na região da América, né? Mas existiam centenas de outras tribos diferentes, com culturas diferentes, que povoavam a América, né? Eram 80 milhões de pessoas que existiam aqui. Então, basicamente, isso serve para a África. Nós temos aqui três reinados, os três maiores reinados que houve na continente africano, na África, certo? Mas existia centenas de tribos diferentes lá, com culturas diferentes, danças diferentes, músicas diferentes, pinturas diferentes, né? Religiões diferentes, umas monoteístas, outras politeístas, né? Inclusive tribos rivais, né? Que quando se encontravam se matavam entre si, entre outras coisas, certo? Aí as três principais aqui que a gente vai estudar, os três reinos, né, são esses três aqui: reino de Gana, reino de Mali e reino Iuruba, né, que são os povos iorubais, certo? Cada um com sua diversidade, com a sua cultura e com seus costumes, certo? Com suas hierarquias. Primeiro a gente vai falar sobre o reino de Gana, né? A sucessão do trono, né, nessa monarquia lá era matrilinear, certo? Só assumia o trono, né, nessa monarquia matrilinear
parentes da mãe, da família, certo? Se não fosse parente da mãe, não participaria do trono, não poderia ser um sucessor do trono lá em Gana. Eles eram politeístas, religiões chamadas de animistas, certo? Então eles não aderiram ao islamismo. Tornou-se um reino muito importante na comercialização, né, entre o Oriente e o Ocidente, e se destacou na venda de ouro, né, translado de ouro para o mar Mediterrâneo, para aquelas regiões, né, para aqueles povos daquelas regiões. Segundo os vestígios, ele foi fundado, criado mais ou menos no século IV, mas ele só teve uma representatividade, né, ele começou a aparecer, começou a ter uma sociedade reconhecida a partir do século VII. Agora vamos falar sobre o reino do Mali, né? O Mali, o Império do Mali, ele começou a se destacar, começou a se desenvolver no ano 1230 até o ano 1255, certo? Quando ele começou a, né, se expandir, inclusive eles começaram a invadir os territórios que pertenciam, né, ao reino de Gana e conseguiu vencer, né, o território, conseguiu tomar, né, o território dos imperadores, né, do imperador que governava Gana, e aí ele se tornou, né, um grande povo, um grande império. Com o crescimento, com o desenvolvimento, né, o reino de Mali, ou o Império de Mali, ele começou a criar um centro cultural muito grande, um centro comercial muito grande, onde nesse centro cultural e comercial eles vendiam desde o sal até o marfim, né, ouro, todos os produtos, né, valiosos, né, desde o sal até o marfim, eles vendiam nesse comércio, nesse centro cultural, certo? Que recebiam visitantes de outras regiões, certo? E aí eles se destacaram como um povo, né, criaram rotas de comércio, né, além das especiarias, né, o ouro, o marfim, entre outras. Para vocês terem uma ideia, né, nesse centro cultural e comercial, eles vendiam, como eu falei, do sal ao marfim, inclusive vendiam, né, tinham um lugarzinho puxadinho nesse comércio lá, que eles vendiam até escravos, né? Pasme com isso, mas dentro da própria África já existia, né, a venda de pessoas, inclusive da mesma etnia que eles, né, os próprios africanos, que eram vendidos para serem utilizados como escravos, né? Porque assim, outra palavra pejorativa que a gente usa normalmente é que quando a gente pensa em agente, entre aspas, quando a gente fala em escravo, vem logo na cabeça, né, a fisionomia de alguém negro, né? Mas a pessoa negra na época, por exemplo aqui no Brasil, quando os europeus trouxeram para cá, eles não eram escravos, eles eram africanos que vinham trabalhar, né, em situação escrava, certo? Que é totalmente diferente. Não existe ninguém escravo, existem pessoas que colocada numa forma de trabalho escrava, certo? Então, existia um puxadinho lá onde tinha também venda de pessoas, né? Os próprios africanos eram comercializados para trabalhar como escravo. A maioria das pessoas que viviam no Reino de Mali, no Império do Mali, eles viviam, né? A base da economia deles era agricultura e pecuária, né? Eles viviam da agricultura e pecuária e principalmente da agricultura de subsistência, quer dizer, eles produziam apenas os alimentos, os produtos para sobreviver, certo? Mas existia uma grande parte também que vivia da comercialização, como a gente já falou anteriormente, e que alavancava a economia, né? Diferente, né, do Império de Gana com relação à religião, eles eram, né, devotos, né, do islamismo. A religião deles era o islamismo, certo? E tinha as tradições que até hoje tem na região lá, já existia naquela época, a questão, né, daquele mês, né, que eles visitam a cidade de Meca, né, entre outras coisas, rituais da religião islâmica. Agora vamos falar dos povos iorubas, né, ou iorubais. Esses povos, eles se dividiam, né, eles organizavam suas tribos como cidades-estados, certo? Não era tão centralizado assim, eram cidades-estados, certo? Eles eram bastante numerosos também, a cultura deles
influenciou outras culturas, certo? Viviam na região onde hoje é a atual Nigéria, certo? Eles viviam basicamente da agricultura e pecuária. A questão da agricultura era praticada apenas pelos homens, as mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa e das crianças, e era uma sociedade patriarcal. Isso quer dizer o quê? Que apenas os homens poderiam participar, né, de alguns cargos ali dentro dessa sociedade, desse reino. Sobre a arte africana, né? A arte africana, ela é extensa, muito extensa, como eu falei no início, desde as pinturas do corpo, desde os cocais gigantes, né, que eles faziam de penas, de palha, entre outras coisas. A questão também das máscaras, né, as máscaras para ritual, né, as máscaras para cerimônia fúnebre, né, de enterro, as máscaras para espírito, para rituais religiosos, né? As pinturas também em quadros, né? Em paredes, entre outras coisas. São infinitas, né? Os tipos de arte africana, inclusive que nós herdamos. A questão da roupa florida, né? As cores fortes, isso tudo tem a ver com a arte africana, certo? Pessoal, leia esse conteúdo, certo? No livro, a página 480 a 488, certo? Responda a atividade que está aí na unidade, né, no final da unidade desse livro. Qualquer dúvida, pode ir no meu PV no WhatsApp para a gente tirar dúvida. E eu vou deixar também 5 questões aqui na própria plataforma do Plural, certo? Qualquer coisa, dê um toque. Lembrando que, mais uma vez, que vocês têm, né, o tempo limite para responder a atividade que eu vou colocar aqui no Plural. Então, não esqueça de responder até sexta-feira, senão vocês vão perder o prazo, certo? Tchau!